Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma videoaula aqui no nosso canal Física Top 10 e na videoaula de hoje nós vamos calcular a expansão volumétrica das substâncias, dos corpos, beleza? Mas antes não se esquece, hein? Vai lá, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus colegas, deixe seu comentário, né? E vamos juntos aprender, sempre é bom, beleza? Então vem com a gente! Beleza, galera, como eu falei aqui anteriormente, né, nessa videoaula de hoje, nós vamos aprender aqui a calcular a dilatação volumétrica das substâncias, tá? Mas o que é essa dilatação volumétrica? Quando é que ocorre uma dilatação volumétrica? Bom, nós vimos que a dilatação ela pode acontecer de três formas, né? Linear, superficial e volumétrica. Nas aulas anteriores, nós já estudamos a dilatação linear, a dilatação superficial e agora vamos aprender a calcular a dilatação volumétrica, beleza? Bom, a dilatação volumétrica ela ocorre quando há uma expansão simultânea, né, nas três dimensões devido à variação de temperatura. E qual que são essas três dimensões? O comprimento, a largura e a altura. Então, quando o corpo é aquecido ou resfriado, né, quando sofre uma variação de temperatura, e simultaneamente há uma variação nessas três dimensões, então a gente diz que ocorreu uma dilatação volumétrica, beleza? Então nós temos aqui um pequeno desenhozinho aqui, tá? É um cubo, né? E ao variar a sua temperatura, esse cubo vai aumentar simultaneamente o seu comprimento, a largura e a altura. E a gente sabe que o produto entre o comprimento, a largura e a altura, né, dá o que nós chamamos de volume, né? Daí nós vamos ter uma variação de volume que nós chamamos também de dilatação volumétrica, tá? Daí nós vamos conhecer agora os elementos, né, que a gente precisa conhecer para trabalhar na aplicação daquela expressão matemática, tá? Então nós representamos a dilatação volumétrica com ΔV, tá? ΔV vai representar a dilatação volumétrica. VI, volume inicial, VF, volume final. Aí nós temos uma outra letra grega aqui que representa o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? É o gama, tá? E ΔT, que é a variação de temperatura. A nossa primeira observação consiste em que, como há, né, uma expansão simultânea de três dimensões, então, consequentemente, o coeficiente vai se expandir também de acordo com essas dimensões, tá? Logo, eu tenho a seguinte relação, ó. O coeficiente volumétrico, gama, tá? Ele é igual a 3 vezes o coeficiente linear, que é o alfa, tá? Em algumas situações, vai ser dado o coeficiente linear. E aí, o que você faz numa situação como essa? Multiplica por 3, que você tem o coeficiente volumétrico, tá? Então, só relembrando, ó. O coeficiente superficial é 2 vezes o linear. O coeficiente volumétrico é 2 vezes o linear. A relação é sempre com o linear. Bom, mas para que a gente possa calcular essa dilatação, nós precisamos utilizar uma expressão matemática, aquilo que nós chamamos de fórmula, né? Então, a dilatação volumétrica, ΔV, vai ser igual ao volume inicial, né, que é o que eu tenho, vezes o coeficiente do material, né, que é o gama, vezes a variação de temperatura sofrida, tá? Então, com essa expressão matemática, é possível a gente calcular, né, a dilatação volumétrica de qualquer substância, tá? Se precisar a gente calcular o volume final, que todo volume inicial ao ser aquecido, ele vai variar. Então ele vai ter um outro volume, que é o que eu chamo de volume final, né? E aí, para calcular o volume final, VF, né, basta a gente somar o volume inicial mais a dilatação volumétrica, que é a formulazinha aqui auxiliar, tá? Então, com essa formulazinha aqui, é possível a gente calcular a dilatação, aliás, o volume final da substância após o processo de aquecimento. Beleza? Aqui até irá ok? Tranquilo? Beleza, professor? Bom, então vamos ver agora, né, como que a gente aplica tudo isso
numa situação problema, né? Então eu tenho aqui o exercício de número 1, tá? O exercício de número 1 diz o seguinte, ó. Um cubo de alumínio tem 2 metros cúbicos de volume, né, a 10 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio é 66 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco, e que o cubo foi aquecido até 110 graus Celsius, qual é a dilatação volumétrica sofrida? Bom, para que eu possa resolver aqui, né, nós vamos mais uma vez seguir aquele passo a passo que facilita a gente resolver qualquer situação. Então, primeiramente eu vou extrair os valores e colocar aqui para que eu possa visualizar melhor, né? Então eu faço uma segunda leitura para extrair esses valores, ó. Um cubo de alumínio tem 2 metros cúbicos de volume, logo se trata do volume inicial, 2 metros cúbicos, tá? A 10 graus Celsius, logo 10 graus Celsius vai ser a temperatura inicial, 10 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica, o coeficiente volumétrico é o alfa, né? Ou aliás, o gama, né? Aqui. Aí eu coloco aqui que é igual a 66 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco. E que o cubo foi aquecido até 110, logo vai ser a temperatura final, 110 graus Celsius, tá? Qual é a dilatação volumétrica sofrida? Dilatação volumétrica, ΔV, tá? Então, ΔV eu não tenho, é o que nós vamos calcular nessa situação problema. Então, eu vou procurar aqui o ΔV. E para que eu possa calcular o ΔV, é muito simples. Basta que a gente utilize a expressão geral aqui, né? Dilatação volumétrica igual a volume inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Então, eu vou escrever aqui, ó. ΔV vai ser igual a VI vezes o gama, que é o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Logo, a dilatação volumétrica ΔV vai ser igual. Qual que é o volume inicial? O volume inicial é 2. Então, no lugar de VI, eu vou colocar 2. Vezes o coeficiente. Qual que é o coeficiente? 66 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes a variação de temperatura. E aí eu faço o quê? Temperatura final menos temperatura inicial. 110 menos 10 é igual a 100. Então aqui eu vou colocar 100, tá? Bom, agora é só a gente resolver, né, as multiplicações aí, o produto. Logo, ΔV vai ser igual. Ó, só lembrando que, como eu tenho potências, eu não posso multiplicar o número pela potência. Então eu vou multiplicar os números com os números, ó. 2 vezes 66 vezes 100. Multiplicando 2 vezes 66 dá 132. 132 vezes 100 vai dar 13.200. E o que eu faço com a potência? Repete. Vezes 10 elevado a menos 6. O próximo passo é o mais fácil, tá? ΔV, portanto, né, vai ser igual. Agora o que eu vou fazer? Aquela contagem. Eu vou contar 6 casas, porque o expoente é 6. Do final para o começo, porque é negativo, né? Ou seja, da direita para a esquerda. Então eu escrevo aqui o 13.200, um pouquinho mais afastado, porque eu posso precisar desse espaço na frente, tá? E agora eu vou contar 6 casas, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso de 6, então eu acrescento um zero aqui. Aí eu ponho uma vírgula. Como a vírgula não pode ficar só, a gente acrescenta outro zero aqui, né? Aí vale lembrar que o zero depois da vírgula, quando são os últimos, a gente pode cancelar se quiser. Então, só organizando aqui, eu tenho que ΔV vai ser igual a 0,0132 metros cúbicos, tá? Então, a dilatação volumétrica sofrida nessa situação é 0,0132 metros cúbicos. Beleza? Deu para compreender direitinho aí? Então, não tem erro, é só a gente seguir o passo a passo direitinho, substituir os valores corretinho ali, né? Acertar as multiplicações, né? E no final fazer a contagem direitinho, é que a gente não vai errar. Beleza? Deu para compreender direitinho aí? Deu, né? Então, se liga aí, não sai daí que nós vamos resolver agora o exercício de número 2. Beleza, galera? Então vamos aqui à resolução do nosso segundo exercício, né? Para que a gente possa fixar melhor, né?
E tirar algumas dúvidas que restaram ainda do primeiro exercício, beleza? Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Ó, o exercício 2. Um paralelepípedo de 50 centímetros cúbicos foi aquecido de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius. Qual é o volume final desse paralelepípedo, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do material que o constitui é 10 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco, tá? Então nós temos aqui a situação, e aí a gente vai agora para o passo a passo, né? O primeiro passo, que eu costumo sempre fazer e aconselho, é a gente extrair os valores, né, com as suas representações, colocar aqui do ladinho, que a gente visualiza melhor e fica melhor de substituir quando a gente colocar a expressão matemática, beleza? Então vamos lá. Para isso a gente faz uma segunda leitura, identificando quem é quem, tá? Olha, um paralelepípedo de 50 centímetros cúbicos, tá? Logo aqui se trata do volume inicial. Volume inicial, VI, tá? 50 centímetros cúbicos, tá? Foi aquecido de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius. Logo se trata de quê? Temperatura inicial, 20 graus Celsius, e temperatura final, 100 graus Celsius, tá? Qual é o volume final, né, desse paralelepípedo, sabendo que é o coeficiente de dilatação linear, tá? O coeficiente linear é o alfa, tá? Que é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco. Então nós vamos determinar diante dessa situação, né, como a pergunta diz aqui, qual é o volume final. O volume final é VF. Então VF é o que nós vamos calcular, tá? Então eu vou calcular aqui o VF. Mas para que eu possa calcular o volume final, eu tenho que ter a dilatação, tá? Então o primeiro cálculo que eu faço é a dilatação. E para me calcular a dilatação, aí eu uso a expressão, ó, ΔV é igual a VI vezes o gama, que é o coeficiente, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Então veja só, eu tenho aqui o volume inicial, tá? Eu tenho a variação de temperatura, mas eu não tenho gama, que foi dado foi o alfa. Mas eu falei agora há pouco que quando eu tiver o alfa, o gama é 3 vezes. Então se o alfa é 10 vezes 10 a menos 6, o gama vai ser o quê? Vai ser igual a 3 vezes o 10, né? Eu posso até fazer mentalmente. 3 vezes 10, 30. Vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco. Não precisa nem fazer aquela contazinha não. Então, na verdade, o coeficiente que eu vou utilizar é esse aqui, e não esse aqui, tá? Porque esse aqui é linear. Então eu multiplico por 3 para ter o volumétrico, tá? Agora eu substituo aqui, ó. ΔV, portanto, vai ser igual ao volume inicial, 50, vezes o coeficiente, 30, vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, 100 menos 20, 80. Tá? Agora, ΔV vai ser igual. Agora o que a gente faz? A gente multiplica todos os números. Ó, 50 vezes 30, tá? Vezes 80. Né? Então vamos lá. Observe que eu tenho 50 vezes 30 vezes 80, tem uns zeros, né? É só você multiplicar o seguinte, para ficar mais fácil. 5 vezes 3, que dá 15. 15 vezes 8, que dá 120, tá? Ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 8, 120, tá? Agora eu acrescento esse zero, esse outro e esse outro. Pronto. Vezes 10 elevado a menos 6. Vou repetir, ó. Multipliquei 5 vezes 3, 15. 15 vezes 8, 120. Aí como aqui tinha um zero aqui, outro, eu acrescento os 3 aqui. E repito a potência. Portanto, ΔV vai ser igual. Bom, agora é aquela hora da contagem, que é a hora mais fácil, né? Eu vou escrever aqui um pouquinho mais afastado, o 120 mil, tá? E agora eu vou contar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, se já deu 6, eu ponho a vírgula. Mas aí eu lembro que a vírgula não pode ficar só, eu acrescento mais um zero. Como esses zeros aqui são os últimos após a vírgula, a gente cancela, tá? Então,
ΔV, portanto, vai ser igual a 0,12, tá? Centímetros cúbicos. Mas isso ainda não responde o nosso exercício, porque na verdade nós queremos o volume final, tá? Agora eu vou para o segundo cálculo do volume final. Logo, o volume final, tá? VF é igual ao volume inicial mais a dilatação volumétrica, tá? Então o volume final VF vai ser igual. O volume inicial continua sendo o 50, mais agora a dilatação é o que nós encontramos aqui, 0,12. Portanto, o volume final vai ser igual a 50 mais 0,12, aí eu somo 50 mais 0, 50, e repito, 12 centímetros cúbicos, tá? Porque é volumétrico. Bom, então, o volume final desse paralelepípedo, tá? É 50,12 centímetros cúbicos, tá? Beleza? Deu para compreender direitinho aí? Então, não tem segredo, tá? Você identificou os valores corretamente, você substituiu na expressãozinha aí corretamente, o resto é só efetuar as multiplicações e a contagem. E lembre-se, para calcular o volume final, a gente soma, tá? Só precisa fazer essa segunda formulazinha do volume final se vier pedindo o volume final. Se vier pedindo só a dilatação, você para por aqui, beleza? Então, se deu para você compreender direitinho aí, né? Procura outros exercícios para que a gente possa fixar mais ainda, tá? E um cheiro no coração e até o próximo encontro.